Não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas pelo amor a Deus, que não leva em conta a grandeza da obra, mas o amor com o qual é feita. Sua rotina tem sido um motivo de frustração, tédio, cansaço mental? Eu já encarei a minha rotina assim, principalmente aquilo que diz respeito à domesticidade, aos cuidados com a casa. E eu enxergava essas coisas como algo sem muito valor, que é bem comum na nossa cultura por causa de todo um contexto histórico que gerou uma repulsa à ideia de ser o que as pessoas encaram como apenas uma mulher do lar. Mas conforme eu fui entendendo que não existe separação entre o que é sagrado e o que acontece diariamente na minha vida, já que tudo pertence a Deus e aponta para Ele, essa noção foi sendo transformada. Eu vou explicar melhor como que isso aconteceu. Hoje, eu entendo que o trabalho sem evidência, sem remuneração e sem prestígio no lar é tão importante, se não até mais importante, do que o serviço que eu presto para outras pessoas fora da minha casa. Em resumo, eu tenho entendido que a minha relação com a minha produtividade, o tempo e o senso de valor atribuído a mim mesma e ao que eu faço precisam ser ajustados segundo a ótica da Palavra de Deus e calibrados pela minha relação diária com Deus, que me lembra que o que importa não é o que ou onde eu faço algo, mas quem eu sou e como eu glorifico a Deus por meio de tudo que eu vivo e que eu faço. E para mim, enxergar essas coisas e esse serviço interminável e que parece não ter muita duração, parece ser algo ali que faz sentido na hora, mas depois perde o valor, começou a ser diferente para mim, à medida que eu entendi que o que importa não é eu fazer pela perfeição do resultado, para ter uma casa sempre limpa, sempre organizada, impecável, mas sim que existe um valor, que existe uma beleza no processo. E como Deus nos ensina através dos processos mais simples, repetitivos e muitas vezes cansativos que nós vivemos. Se a gente for parar para pensar, Jesus, mesmo sendo Deus, quando veio ao mundo, viveu como um de nós, uma vida simples e cheia de ciclos trabalhosos e repetitivos. Ele se cansou e suou durante caminhadas exaustivas, por exemplo. Ele trabalhou como carpinteiro, usando a força e a habilidade que foram adquiridas por meio de muita repetição. Jesus se sujou, se cansou, precisou de pausas e viveu momentos muito ordinários. E o que isso ensina para nós? O que foi que eu passei a me perguntar? O que isso ensina para mim? E antes de responder isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você já parou para se perguntar por que você faz as coisas que faz? Desde o momento em que acordamos até a hora que vamos dormir, nós precisamos fazer um grande número de coisas. Desde as mais ordinárias, como escovar os dentes e tomar banho, até aquelas mais complexas, seja atender um cliente, resolver um problema, ou mesmo ajudar o seu filho com uma tarefa de casa, que está te tomando um tempo que você não tinha. Enfim, nosso tempo é tomado por muitas coisas, muitas atividades, muitas preocupações até. Mas uma coisa que a gente acaba se esquecendo nessa correria toda do dia a dia é que tudo que a gente faz é significativo, porque glorifica a Deus. Isso está na Bíblia. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, enxergamos beleza nas coisas rotineiras e ordinárias quando nós percebemos que existe propósito nelas. Quando cuidamos dos nossos corpos, da nossa casa, das tarefas repetitivas, das pessoas ao nosso redor, ainda que isso seja feito através de atividades simples e aparentemente pequenas, nós estamos preenchendo o nosso tempo com atividades que glorificam a Deus e com as pessoas ao nosso redor, à medida que a gente integra essa verdade com a nossa vida cotidiana. Kathleen Norris tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: queremos que a vida tenha sentido, queremos realização, cura e até êxtase, mas o paradoxo humano é que encontramos tudo isso começando onde estamos. Precisamos procurar por bênçãos em lugares improváveis, cotidianos. E enxergar bênçãos nas coisas cotidianas não implica em ignorar as tristezas e dificuldades.
Não implica em simplesmente sair romantizando tudo que a gente faz e dizendo que é maravilhoso, ainda que para nós pareça simplesmente cansativo e chato. Mas é, na verdade, uma postura que nos tira desse lugar de espera pelo amanhã, por coisas extraordinárias que possam acontecer, à medida que percebemos que a nossa vida acontece a cada instante. Isso permite que a gente viva o agora muito mais contentes do que quando a gente está apenas esperando por coisas que nos tirem da rotina. Convido você a buscar a beleza das coisas simples e pequenas, ordinárias e cotidianas, e a desfrutar delas a partir de uma perspectiva renovada, sensível e atenta. Lembrando que o que fazemos aqui aponta para coisas eternas. Deus nos chama para criar, para cuidar, para servir e para gastar o nosso tempo crendo que Ele está conosco em todo o tempo, onde nós estivermos, agora. Salmo 139, 7 é um salmo em que Davi pergunta para Deus para onde poderia ele escapar do Espírito de Deus. Para onde ele poderia fugir da presença de Deus, porque esse lugar não existe. Independente de onde a gente estiver, ali o Senhor está com a gente. Se Ele está com a gente, aquele momento é extraordinário. Por mais ordinário que seja aquilo que nós estivermos fazendo. Eu sou a Aline e aqui nesse canal eu quero documentar a minha rotina e a minha jornada como uma mulher cristã e me conectar com outras mulheres para falar sobre essas coisas, motivar e inspirar. Seja muito bem-vinda, aproveite e já se inscreva aqui no canal.